Olá, meus amigos, minhas amigas. Graça e paz a todos nessa noite. Esse frio aí deixa a gente meio resfriado, né? Nessa noite nós vamos conversar sobre um assunto muito importante e que tem verdadeiramente, infelizmente, nós falamos isso com pesar, influenciado a fé de muitas pessoas. Isso tem realmente provocado um desânimo e uma descrença de muitos. E nós entendemos isso. Isso já acontecia nos tempos de Cristo, isso já acontecia também nos tempos mais antigos, antes de Cristo se manifestar em carne. Sempre existiu os falsos. Isso aí não é coisa que está acontecendo agora. Isso aí sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, existe o falso e o verdadeiro. Agora, não é porque existe o falso que nós vamos descreditar que existe verdadeiros também. É uma coisa que eu sempre procuro falar para as pessoas: não jogue fora todo o cesto por causa de um fruto só que está condenado. Não julgue o pé inteiro de frutas por causa de uma que você se alimentou e ela estava, quem sabe, azeda ou amarga ou até mesmo podre. Porque ela pode estar azeda, ela pode ter passado do ponto, ou ela pode estar podre. Agora, eu não vou cortar o pé pela razão simples de não ter o fruto que eu me alimentei está de acordo. Então, nós precisamos ter uma fé no Senhor Jesus, não em homens, mas precisamos também crer nos homens de Deus, nas mulheres de Deus. Existem os falsos? Sempre existiu. Em todos os segmentos existe. Não só religiosos, como segmentos que não são religiosos, também existem as pessoas verdadeiras e as falsas. Ontem à noite nós falamos algo relacionado a isso, chamado de hipócritas, de hipocrisia, que são os falsos. E o texto que ora quero compartilhar com vocês agora justamente fala disso. Agora, eu não posso pegar porque um fez julgar todo mundo. Ah, ninguém presta. Ah, todos os pastores são ladrões. Ah, todos esses profetas aí só querem saber de dinheiro. Eu estou apenas citando um exemplo. Esses apóstolos aí são todos falsos. Não. Se fosse assim, então, o Senhor não teria escolhido os 12 apóstolos, sabendo que um o traiu e depois foi colocado outro no lugar, de Judas. Então, nós não podemos desprezar todo o montante, todo o rebanho, por causa de um. Não, nós temos que saber diferenciar sempre em tudo na nossa vida. É por isso que a gente escolhe feijão, não é? A gente tem o costume ainda até hoje de escolher feijão. E experimenta você escolher o feijão para tu ver se tu não vai achar um quebrado ou até carunchado no meio de um pacote inteiro de feijão. Aí você vai pegar o pacote inteiro porque você achou um e vai jogar tudo no lixo e vai dizer: o feijão tal não presta.
Porque eu achei 1, 2 ou 3 ali carunchados ou que não estão de acordo para que se alimente. A gente não descarta. Então é justamente isso também que nós precisamos levar em conta no reino de Deus. Ah, porque esses aí não prestam? Não, meus irmãos. A gente tem que analisar, a gente tem que ter coerência, sabedoria e inteligência. Claro, tu não pode comer de tudo. O próprio texto nos diz que é para nós reter o que é bom. Reter o que é bom e se abster de toda aparência do mal. Carta do apóstolo Tiago. Retende o que é bom e abstende-vos de toda aparência do mal. Então o que é mal eu recuso. Eu não me alimento, eu não dou crédito, eu não perco tempo de ouvir. É simples. É simples, é só você recusar, não dar crédito, não alimentar isso. O texto sagrado nos diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Carta à igreja de Éfeso. Uma das igrejas da Ásia. Então aqui é uma carta que é escrita a essa igreja. O Senhor Jesus direciona essa carta a esta igreja de Éfeso, que se encontrava na Ásia. E ele diz assim: eu sei as tuas obras, porque Deus conhece as nossas obras, se são boas ou se são más. Se elas glorificam ou não a Deus. Não adianta eu querer enganar, porque eu não consigo enganar a Deus. As pessoas, sim. A população até inteira eu posso enganar, como muitos conseguem enganar até uma nação. Com seu discurso, com a sua eloquência, com as suas promessas falsas e mentirosas, e depois, no fim, era tudo falácia. Tudo mentira, tudo enganação. E é justamente esse discurso que o anticristo vai usar para tentar enganar os próprios escolhidos, se possível for, como diz o próprio texto do livro de Apocalipse. Se possível for. Então, hoje é muito fácil se manipular com inteligência artificial, que agora está em alta, colocando a face de uma pessoa e usando como se ela estivesse falando tal frase e ela não tem falado isso. E dizer que ela está afirmando isso. Então é muito perigoso. Hoje, se você parar para pensar, nós não temos domínio do que a gente fala mais. Por isso que eu faço as lives aí. Para quem está assistindo, veja o que eu estou falando. Que não seja isso criado por inteligência artificial, porque logo vai começar também a ter inteligência artificial. A gente já está vendo aí alguns sermões já com inteligência artificial, produzida pela inteligência artificial. Então, o Senhor Jesus está falando a essa igreja de Éfeso que ele conhecia as obras dessa igreja e o seu trabalho, e a sua paciência, e que não pode sofrer os maus, ou seja, aqueles que não são bons, que não têm bondade no seu coração. E puseste à prova, olha só essa igreja aqui, os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então, já nessa igreja de Éfeso, existia esses apóstolos, o ministério apostólico, houve continuidade, não foram só os 12, como muitos ainda hoje creem. Existe a continuidade do ministério apostólico. Infelizmente, se corrompeu com o tempo. Infelizmente, houve essa corrupção no meio apostólico de muitos que
infelizmente usaram da mentira para enganar as pessoas, para ludibriar e se aproveitar, infelizmente, da falta de conhecimento, da ignorância das pessoas, para se promoverem a si mesmos e alguns até ficarem ricos à custa dessas pessoas que os apoiavam nas suas fábulas, nas suas falsas visões. E isso é muito perigoso quando nós criamos uma expectativa que não vai ser realizada, que não será concretizada, e que nós estamos inventando isso para se autopromover. Então essa igreja aqui, ela é elogiada pelo Senhor Jesus justamente por isso, por ela não tolerar esses falsos apóstolos. Homens que têm por pai o inimigo da nossa alma. Homens que têm por pai o pai da mentira, como diz o texto em João, capítulo 8, versículo 44. Esses homens são mentirosos, eles inventam coisas, eles criam visões, profecias, frases, inventam coisas da cabeça deles que não existem para provocar sobre si espiritualidade e confiança e até mesmo uma certa veneração por eles. Para que quando eles falarem, as pessoas digam, não, porque ele falou, está falado. Então, esses falsos apóstolos aqui são chamados de mentirosos, porque inventam mentiras, falsas visões, falsas revelações, falam em nome de Deus e Deus não mandou falar, inventam revelações e não são revelações de Deus, são invenções meramente humanas para se autopromover. E é justamente isso que o Senhor Jesus está falando aqui em Apocalipse capítulo 2. Esses falsos apóstolos são falsos, são mentirosos. E nos nossos dias está cheio de falsos apóstolos que não pregam a palavra. A primeira coisa, a primeira característica de um verdadeiro apóstolo é se ele prega a palavra. Se ele anuncia as escrituras com simplicidade, com graça, com humildade, nunca trazendo para si glória, mas glorificando a Cristo, autor e consumador da nossa fé, nunca se autopromovendo através disso, nunca colocando luzes sobre si, ele é apenas um referencial na igreja onde ele pertence, que tem como líder responsável por cuidar da igreja, doutrinar a igreja, que é ensiná-la, cuidar, zelar por ela, interceder por ela, formar novos líderes, novos homens e mulheres que estarão ali envolvidos nesta obra. Essa é uma característica primordial. E hoje é o contrário. A característica de um apóstolo é se ele derruba a gente, se ele tem algum dom sobrenatural. Para ser apóstolo parece que tem que ter esse dom, senão não pode ser. Isso não é característica. Porque muitos usam de mentira, de engano, até mesmo de técnicas de hipnose, para tocar nas pessoas e elas caírem hipnotizadas. Elas não são tocadas pela unção. Elas são hipnotizadas por eles. É um toque chamado toque de Charcot. Procure, pesquise sobre isso para você ver. Aonde eles tocam, aonde eles colocam a mão e fazem esse toque de hipnose, isso é uma técnica hipnótica que leva as pessoas a caírem. Elas levantam e não acontece nada na vida delas. Apenas caíram no chão por um toque que receberam de hipnose.
toque de Charcot. Então esses são falsos apóstolos. Agora não é porque existe esses que eu vou descreditar que existem os verdadeiros, que realmente amam as almas, estão interessados em ver as pessoas felizes, alegres, com uma família abençoada, com uma vida abençoada, glorificando a Jesus de acordo com o que Deus chamou cada um. O problema é que nem todos foram chamados para isso e querem se envolver em ministérios que o Senhor não chamou. E o texto fala isso. Isso é muito profundo quando nós analisamos o texto, que justamente nos fala sobre isso. Sobre esses homens. O texto chega a dizer: são todos apóstolos, são todos profetas, têm todos os dons de curar? Não. Então, não é todo mundo que foi chamado para esse ministério. Alguns querem ser por ganância, nem consagrados foram, separados foram. Infelizmente, eu conheço pastores que não receberam consagração pastoral, se denominaram pastores. E assim sucessivamente, pastores, bispos, apóstolos, seja qual for a visão da igreja local, respeitando a visão de cada igreja, ou missionário, que seja o fundador, e eles se denominaram, mas eles não foram separados primeiramente por Deus. Deus não levantou para isso. Quem sabe levantou para ele ser um presbítero numa igreja local, mas não para ser um pastor ou um bispo, que é responsável por uma região inteira, que era isso que os bispos, na época de Paulo, eram responsáveis por isso, por coordenar regiões e várias outras igrejas. Eram colocados esses bispos. E se denominam a si mesmos. Alguns são consagrados até no monte, com óleo na cabeça, e dizem: não, eu fui consagrado no monte. Nem sabe quem o consagrou. Nem sabe quem foi que colocou as mãos sobre ele e disse que a partir daquele momento ele era ou bispo, ou pastor, ou seja o que for. Não houve uma preparação, não houve um chamado e não há um reconhecimento de que este desempenha esse ministério. Só porque está na frente de um trabalho, de uma igreja, isso não qualifica esta pessoa para ter esse ministério. Existem vários outros requisitos que qualificam este para que verdadeiramente seja reconhecido primeiramente por Deus e depois por todo o ministério, que reconhece esse como o líder responsável pela igreja. Mas hoje, nesse avanço e nessa busca inconstante por ganância e por querer ser o que não é, e quem diz ser não é. Essa é a verdade. E quem não é e diz que não é, muitas e na maioria das vezes é. Agora, o que não podemos fazer é desqualificar aqueles que estão buscando ser o que realmente o Senhor Jesus os chamou para serem. Não podemos desqualificar por causa, infelizmente, destes que não andam conforme a doutrina de Cristo. Não andam conforme o chamado do Senhor, como está aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Esses são falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores, falsas pregadoras, por que não dizer também falsas pastoras, que não andam conforme o Evangelho de Cristo, que não estão se escondendo atrás da Bíblia, porque nós precisamos sim se esconder atrás da palavra. O próprio texto diz que a sua palavra é escudo e broquel, disse o salmista Davi. Então ela tem que ser realmente o lugar onde nós nos escondemos, não para esconder uma vida errante, uma vida falsa, mas para nos escondermos dos dados inflamados do maligno,
muitas vezes, de acusações contra a nossa vida, contra o nosso proceder. Por isso, buscamos nos esconder com a palavra como escudo e também como espada para nos defender, diante das astutas ciladas do inimigo contra a nossa vida. Agora, não podemos desqualificar aqueles que estão buscando fazer o correto. Por mais que nós somos falhos, que nós erramos, que nós falhamos, que nós tomamos atitudes às vezes erradas, não podemos dizer que todos não prestam. Não, existe sim os verdadeiros. É claro que existe. E já existiu nos tempos de Cristo. E antes mesmo dele, existiam os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Está ali relatado em 1 Coríntios capítulo 13 sobre um profeta velho que fala algo que o Senhor não mandou falar. Um profeta que mente. Então, como existiam já os falsos lá desde a antiguidade, em todos os segmentos, também existiam e existem os verdadeiros. A palavra do Senhor nos diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, as qualificações para uma pessoa ser ou não qualificada, primeiramente é a verdade. A verdade, ela qualifica para que ele seja um pastor, um apóstolo, um profeta, uma pastora, ou seja o que for, um simples membro de uma igreja, mas que seja verdadeiramente uma pessoa que opte por sua escolha a verdade sempre, praticando a verdade, mesmo que isso a coloque em situações constrangedoras perante esse mundo tenebroso de pecado, de engano, de mentiras, como eu disse. Infelizmente, o Senhor Jesus falou que nos últimos tempos isso, a mister que deveria e iria acontecer. A probabilidade iria aumentar conforme os dias fossem se aproximando para o dia do encontro com Ele. Iriam ter inúmeros falsos em todos os segmentos. Agora não é por causa destes que nós vamos descreditar naqueles que estão buscando fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus. É sempre isso que eu digo para as pessoas. Quando muitas vezes vem, mas eu não acredito porque fulano dizia que era também, fez aquilo e aquilo e aquilo. Porque fulano diz que era também e fez aquilo, aquilo e aquilo. Eu sempre digo, eles fizeram, mas nem todos fazem. Isso é uma qualidade do caráter dele e dela por ter feito isso. Mas não desqualificamos os outros que estão buscando fazer o que verdadeiramente agrada a Deus. Essa é uma característica do caráter de cada um. E às vezes a gente convida as pessoas, vamos lá nos fazer uma visita. Porque eu não vou, porque as igrejas só querem saber disso. Aí eu digo, e deixo que a pessoa fale, se esvazie, demonstre toda a sua indignação, demonstre toda, às vezes, a sua ira, a sua revolta contra o sistema religioso que ela foi imposta e obrigada, muitas vezes, a obedecer. Não porque fazia de livre e espontânea vontade, mas porque era forçada por frequentar uma determinada denominação, ela era obrigada a fazer o que era ensinado ali. Senão ela não poderia frequentar ou fazer algum tipo de atividade, estar envolvida no ministério, se não praticasse o que o ministério mandava, ordenava. E poderia ela ser disciplinada. E por não querer cair nessa disciplina, acabava fazendo, mas muitas vezes obrigada. Isso provoca nela sentimentos que às vezes ela, com o passar do tempo, cansa.
e desiste, e não crer mais, e não ouve mais, e não frequenta mais lugar nenhum. E aí eu converso com essas pessoas e digo, não, vamos ali fazer uma visita, ali é diferente. E as pessoas, não, mas não. Vai ali fazer uma visita. Tire tuas conclusões. Mas não, veja meus vídeos. Eu não sou bom, bom é Deus. Eu não sou perfeito, perfeito é Deus. Eu tenho falha, eu tenho pecado, eu tenho erro. Olha, eu sou um homem falho, mas careço das misericórdias de Deus diariamente na minha vida. Aí eu digo, olha meus vídeos. Entra no meu Facebook, veja os vídeos, veja as lives da igreja Visão de Águia Church. Veja os vídeos que eu posto, veja as lives que eu faço. Me procure no TikTok, olhe no Kawaii, que tem muitos vídeos meus ali. E depois tire tuas conclusões. Antes de você sair falando coisas que você não sabe. Mas essa igreja é mais uma que quer só saber. Não, calma, respira. Faça uma visita. Se esvazie de si mesmo. E se abra para o que Deus tem para você primeiro. Se cure. E depois tome as decisões que você precisa tomar se você sentir o desejo de tomar. Sem força, mas pelo Espírito Santo. Sem obrigações, mas pelo Espírito Santo. Sem preocupações de ir para tal lugar, mas pelo Espírito Santo. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você e ele está colocando em você esta vontade de querer fazer. Não para agradar a denominação, o líder, mas porque você sente esse desejo de fazer. Porque você é grato pelo que você tem recebido e por essa reciprocidade você quer devolver esse amor àqueles que estão ao teu redor, demonstrando em atos de várias formas e maneiras que você pode demonstrar. Estendendo a mão, curando as feridas, dando uma palavra na hora certa, ajudando, matando a fome de quem tem fome, tirando o frio de quem está com frio, levantando o que está caído, orando por aquele que precisa de uma oração, abraçando aquele que precisa no momento de um abraço, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Então existiam sim os falsos, mas não é por esses que eu vou desqualificar todos. Jamais. Eu não posso fazer isso. Posso, mas não devo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, nos diz o apóstolo Paulo: porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Paulo está falando de falsos apóstolos aqui, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo, inventando visões, revelações, adivinhando o número de RG, de CPF, e às vezes até querendo criar outros discípulos da sua própria mentira, criando discípulos e filhos da sua mentira. É pesado essa live que eu estou fazendo. E o tema que eu vou colocar será um tema forte. E não são muitos os que vão assistir essa live. Logo já vou estar terminando e vou estar orando por todos nesse momento. Então, são falsos apóstolos que querem levantar outros semelhantes a eles para continuarem esta mentira. Essas invenções, essas falsas visões, essas fábulas estranhas e esquisitas, essas esquisitices, essas bizarrices que existem por aí, de misturas de várias coisas no seio do povo cristão. No meio, infiltrado, com misturas no meio do povo cristão.
Então isso já existia nos tempos do apóstolo Paulo, existia nos tempos de Cristo, existiam antes, já nos tempos mais antigos, já existia esses homens falsos. Porque o mal existe há muito, muito tempo. A falsidade existe há muito tempo. Agora, não é porque existe esta falsidade que eu vou descrer que existe também os verdadeiros. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é isso. Se você viu que é falso, não veja. Se você viu que é mentira, não assista. Delete, bloqueie, não dê crédito. Nem precisa você atacar. Simplesmente delete. Faça um conselho das palavras desse teu amigo aqui. Não dê crédito. Nem comente. Simplesmente cancele. Não perca teu tempo. Deixe que o mal a si mesmo se destrói. A falsidade a ela mesma se destrói. Deixa isso. Procure o que é verdadeiro. Ouça. Conheça a árvore aonde você está comendo. Conheça o fruto de onde você está comendo. Porque se o pasto que você se alimenta é verde, isso demonstra que aquele que cuida desse pasto tem cuidado de cuidar da alimentação, para que esse pasto produza tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver. Porque pasto seco não sustenta ninguém, mas pasto verde sustenta. Ovelhas só podem ser alimentadas com pasto verde. Com pasto seco não se alimenta-se ovelhas. Então, cuide onde você se alimenta. Veja, conheça, observe. Aí sim você vai dizer, agora sim eu sei que eu estou na direção certa. Siga esse conselho e você terá uma vida totalmente diferente, com uma visão de águia que vai enxergar verdadeiramente aquilo que agrada ou não a Deus e vai deletar todos os alimentos que não servem para você. Tudo aquilo que não edifica a sua fé, você vai deletar. Todo o testemunho falso, todas as falácias, bizarrices, invenções, fábulas e esquisitices gospel que existem por aí. Eu não quero ouvir, eu não quero ver. Eu vou ver aquilo que agrada a Deus. Não porá coisa má diante dos seus olhos, diz o livro de Salmos. Coloque o que é bom, coma o que é bom, se alimente do que é bom, assista o que é bom, leia o que é bom. Coma alimentos que são bons, nutritivos, saudáveis, e você terá uma vida saudável. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar mais uma vez. Por todos. É uma pena que hoje não tem muita gente participando aí. Praticamente ninguém entrou aí, eu acredito. Mas nós vamos orar mais uma vez aqui por essa caixa de oração, onde tem pedidos aqui, tem nomes de empresários aqui, irmãos que têm ajudado a obra, pessoas que têm visitado a Visão de Águia ali, têm frequentado, também têm ajudado. Todos, enfim, todos. Pessoas que compartilham a live, que assistem a live, né? Então a gente tem orado por todas essas pessoas, pedindo que o Senhor guarde a sua vida, a sua família, prospere seu trabalho, lhe abra o entendimento para entender o que é verdadeiro e se afaste daquilo que é falso. Então nós vamos orar agora nesse momento por todos, por você também que precisa de oração. Eu vou estar intercedendo pela tua vida, para que o Altíssimo te alcance e você seja alvo do milagre de Deus nessa noite. Vamos orar? Altíssimo Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, este nome, Pai,
que é o nome mais poderoso que existe. Eu quero agradecer-te por cada alma que assistiu essa live, por cada família, por cada jovem, senhor, senhora, que assistiram essa live. Pai, abre o entendimento dos teus filhos, de pessoas que, quem sabe, assistir essa live, Pai, estão sem fé, sem força, sem ânimo. Quem sabe estão fracas, amarradas, decepcionadas com tudo, não creem mais. Não querem mais ir porque estão machucadas, Pai. Decepcionadas com o que viram, com o que ouviram. Mas o teu espírito é um espírito de verdade. É um espírito de poder que vai ao encontro desta criatura agora e fortalece a sua fé para que ela olhe para o Senhor e se desprenda de toda a falsidade, de toda a frieza, de todo engano, de toda a mágoa, de toda a indignação. E olhe para o Senhor e diga: só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Não há como fugir da tua presença. Pai querido, eu oro por cada pessoa enferma, doente, que precisa de um milagre. Pai, age com milagre agora, em nome de Jesus. Para que esta pessoa se levante desta cama, desta cadeira de roda, deste leito de hospital aonde ela está agora, Pai. Numa UTI, que o milagre aconteça em nome de Jesus. Também oro por esta caixa de oração, aonde tem nomes aqui, Pai, de famílias, de crianças, de líderes, pessoas que contribuíram, Pai. Oh, meu Deus, pessoas que têm ofertado, contribuído para esta obra, Pai. Oh, Senhor, abençoa teus filhos, Pai, com a prosperidade. E que esta prosperidade dê uma vida de paz a estes teus filhos. E que através dessa prosperidade eles possam ajudar quem precisa. Através dessa prosperidade, eles ajudem, Pai, a quem precisa, a quem necessita. Para isto vem a prosperidade. Para que nós passemos esta prosperidade para quem precisa, Pai. Supramos as nossas necessidades e estendamos as nossas mãos por este dom da prosperidade que o Senhor nos deu a todos que necessitam, Pai, aos perdidos, caídos, desvalidos e desacreditados desta terra, abandonados, que precisam ser alcançados pela graça, Pai, às vezes com alimento, com uma roupa. Pai, não sei qual a dificuldade, mas que haja prosperidade sobre todos os teus filhos para ajudar em quem precisa, Pai. Nós oramos e cremos, Pai, nesta bênção. Porque nós confiamos que comeremos o melhor dessa terra. Nós cremos no Senhor. O Senhor veio para dar vida e vida com abundância, Pai. Nós cremos nisso. A bênção será recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida de todos os teus filhos, Pai. Assim nós cremos nestas palavras que falamos agora e tomamos posse de toda a promessa do Senhor em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. E você diz amém. Agradeço a todos que nos assistiram e que vão assistir essa live e também compartilhar. Um beijo no coração e até a próxima live.